Olá, aluno! Vamos para mais uma aula de História? Abra o seu livro da página 213 até a página 218. A página 213 vem falando sobre os relógios e as formas de medir o tempo na história. Uma das primeiras formas de medir espaços de tempo foram os relógios de sol. Eles funcionavam marcando horas diferentes do dia, desde o nascer até o pôr do sol. Era possível saber que havia a variação do tempo entre esse período através da posição da sombra do objeto central que ficava no relógio. A posição do Sol no céu permitia variação na sombra e isso mostrava mudança no tempo durante o dia. Outra forma de marcação foi o relógio de água. Seu funcionamento era a partir de dois recipientes, um cheio e outro vazio. O cheio tinha um pequeno furo e, às vezes, tinha algumas marcações de tempo em seu exterior. O vazio ficava embaixo. A marcação do tempo era contada pelo tempo que demorava para encher o recipiente vazio. Outra forma de medir o tempo que foi muito utilizada na história foi o relógio de areia, também chamado de ampulheta. Seu funcionamento tem o mesmo princípio do relógio de água. Surgiu no século VIII e seu uso foi muito comum para marcar horas em navios e igrejas durante o século XV e XVI, quando essa técnica se tornou mais apurada, marcando com mais precisão as horas. Durante o século XIII, mesmo com o uso das ampuletas, já estava sendo inventado o relógio mecânico, com o pêndulo e a oscilação dos segundos. Esse tipo de mecanismo passou a ser utilizado em todos os relógios modernos. Essa invenção possibilitou o uso mais diário desses relógios, com a sua versão em bolso. A tecnologia para a marcação do tempo tornou mais precisa as tarefas na sociedade, principalmente com o início da produção industrial, em que o tempo era importante para controlar e cronometrar a produção. O calendário no Ocidente. Os calendários também são formas de marcar o tempo. Existem diferentes tipos de calendário. No Brasil, é utilizado oficialmente o calendário gregoriano, que tem esse nome por ter sido promulgado pelo Papa Gregório XIII em 1582. De início, foi adotado por todos os países europeus ligados ao catolicismo. Logo depois, todos os países do Ocidente adotaram esse calendário. Esse calendário é solar. Isso significa que é baseado na volta que a Terra faz em torno do Sol, tempo que dura 365 dias e 6 horas. Mas como não é conveniente ter um dia de 6 horas, a cada 4 anos, o calendário tem um ano de 366 dias, chamado ano bissexto. Como o calendário gregoriano foi criado em um ambiente de religião católica, é muito comum a utilização de siglas que determinam o tempo que ocorre antes e depois do nascimento de Jesus Cristo. AC antes de Cristo e DC depois de Cristo. Dessa forma, a contagem de anos até a data atual passou a ser determinada por essa data, considerada como o ano 1. Na atualidade, essas siglas estão perdendo espaço para AEC, antes da Era Comum, e EC, Era Comum. Assim como o calendário gregoriano sofreu influência do cristianismo, outros calendários ao redor do mundo sofreram influências diferentes, pois surgiram em sociedades em que esta religião não estava presente. Entre os muçulmanos, existe o calendário islâmico,
pois islamismo é o nome da religião que o influenciou. Seu início se dá a partir da fuga do profeta Maomé de Meca para Medina, que ocorreu no ano de 622, após o nascimento de Cristo. Esse calendário é lunar e tem 11 dias a menos que o calendário solar. Os meses alternam entre 29 e 30 dias e são repletos de comemoração religiosa. O calendário chinês é um dos mais antigos. É chamado de lunisolar, pois usa tanto dos ciclos da Lua como dos movimentos da Terra ao redor do Sol. A data inicial para o começo do calendário foi baseada no período governado pelo Imperador Amarelo, considerado o ancestral de todos os chineses. Isso ocorreu em 2637 a.C. Por isso, o calendário chinês é considerado o registro cronológico mais antigo de que se tem relato. Antes da chegada dos europeus ao continente americano, já havia muitas civilizações habitando todo o continente. Elas também desenvolveram formas de marcar o tempo, assim como calendários. Os maias, um dos povos que habitavam a América Central, possuíam 2 calendários, um para a vida religiosa e outro para os ciclos da agricultura. O calendário religioso possuía 260 dias, divididos em 13 meses de 20 dias cada. Era orientado pelos ciclos da Lua, pois os maias acreditavam que serviam para orientar as fases da vida dos seres humanos. Já o calendário agrícola estava ligado ao plantio e à colheita. Sua base era solar, ou seja, tinha o mesmo princípio de muitos outros em que a Terra completava 365 dias para dar a volta ao redor do Sol. Mas, como a base de contagem desses povos usava o número 20, era dividida em 18 meses e tinha 5 dias de festas que ajudavam a completar o ano. Na América, o que inclui os povos indígenas do Brasil, a marcação do tempo estava muito ligada aos fenômenos da natureza, à agricultura, às chuvas, ao frio, colheita e cheias dos rios. Os povos africanos também tiveram suas formas de contagem do tempo. Antes da influência do islamismo e do cristianismo, diversas tribos e reinos africanos possuíam calendários. Os egípcios, por exemplo, usavam relógios como o de sol e o de água para contar o tempo durante o dia. Também usavam como guia o surgimento da estrela Sírius, momento em que as cheias do rio Nilo começavam a acontecer. Essa marcação era importante para que os egípcios pudessem organizar o plantio e a colheita ao longo do ano. Outros calendários de povos africanos também são contados de acordo com fenômenos da natureza ou ciclos de plantio. Um exemplo disso é o calendário Iorubá. Esse povo habita as regiões da atual Nigéria, Gana, Benin e Togo, na África Ocidental. Muitos de seus ancestrais vieram para o Brasil nos navios negreiros durante a escravidão. Agora você deve pegar o seu livro de atividades Net Saber e abrir a partir da página 25. Nós vamos fazer a página 25 e 26 de História. A página 25 vem pedindo para identificar as formas de escrita. A primeira forma de escrita são os hieroglifos, que são símbolos e desenhos registrados nas paredes dos templos e pirâmides. Ao lado, nós temos a forma de escrita cuneiforme.
Essas marcas eram feitas em argila e placas de cerâmica. Eram feitas com cunhas, que eram uma pequena ferramenta como se fossem as canetas de hoje. Depois nós temos os ideogramas, que são símbolos que possuem significados, por isso trazem alguma ideia ou mensagem quando unidos. E por último, nós temos o alfabeto fenício, que era uma forma mais simples de escrita e pôde ser adaptado a vários idiomas. Agora na página 26, nós vamos auxiliar o Zeca a realizar a cruzadinha. A dica número 1 diz o seguinte: os primeiros desenhos foram se simplificando e formando símbolos. Essa escrita era chamada de pictografia. Dica número 2. Os primeiros povos a acrescentar vogais ao alfabeto fenício foram os gregos. Dica número 3. O objeto base onde os egípcios escreviam os seus registros era o papiro. Dica número 4. Um vestígio encontrado em casco de tartaruga foi deixado pelos povos chineses. Dica número 5. Os povos que costumavam registrar em formato de desenhos considerados sagrados das paredes das pirâmides eram os egípcios. Dica número 6. Uma forma de escrita que permitiu que os símbolos tivessem sons foi chamada de alfabeto. E a última dica é: os primeiros povos a adaptar o símbolo ao som e a desenvolver as primeiras formas de alfabeto foram os fenícios. Então ficou assim: 1. Pictografia, 2. Gregos, 3. Papiro, 4. Chineses, 5. Egípcios, 6. Alfabeto e 7. Fenícios.